Você já teve a sensação de sempre estar devendo algo? Paulo vai mostrar que o cristão tem uma dívida que ele nunca vai conseguir pagar totalmente e nem deveria. E o nome dessa dívida é amor. Então fica aqui no vídeo para você entender sobre o que vamos falar hoje no vídeo de Romanos capítulo 13, parte 2. No vídeo de hoje, a gente vai ver como o amor cumpre toda a lei de Deus e como isso muda a consciência nossa no que diz respeito à prática do dia a dia. Olá, eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, mais profunda, esse canal é para você. Então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa aqui o seu like e se você puder, compartilhe o nosso canal com os seus amigos no grupo da sua igreja, nos ajude a alcançar juntos mais pessoas. Antes de nós começarmos a falar de Romanos capítulo 13, eu quero te contar uma novidade. Eu estou preparando um e-book de toda a carta de Romanos para você. Tudo isso que temos estudado aqui no canal vai estar disponível nesse e-book. Para você que gosta de marcar, que gosta de riscar, que gosta de anotar, vai estar disponível para você. Assim que estiver pronto, vai estar aqui no primeiro link da descrição. E você vai poder adquirir e nos abençoar e ser abençoado por esse conteúdo. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Vivemos cercados por dívidas e contas, não é verdade? Mas Paulo vai dizer que só uma dívida importa de verdade. E será que essa dívida ela é suficiente para cumprir toda a lei? Você já sabe que estamos falando sobre o amor. Então fica aqui comigo para você entender e acompanha comigo a partir do versículo 8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Paulo, ele está nos mostrando aqui que nós devemos amar as pessoas. E no grego existem 4 ou 5 palavras, se eu não me engano, para o amor. E o amor que Paulo está mostrando aqui é o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o amor que Cristo teve por nós, de entregar a sua vida pelo próximo. E Paulo está falando que aquele que tem esse amor sacrificial, ele cumpre toda a lei. E ele vai usar o exemplo dos 10 mandamentos, que é não mate, não adultere, não furte, não cobice, para mostrar que aquele que ama com esse amor sacrificial, com o mesmo amor de Jesus, ele jamais vai cometer esses pecados, ele jamais irá desobedecer esses mandamentos, porque se ele ama o seu próximo a ponto de se sacrificar pelo seu próximo, ele nunca irá fazer mal a esse próximo. É isso que Paulo está mostrando, que o amor ele não pratica o mal contra o próximo, pelo contrário, o amor se sacrifica pelo próximo. E é esse tipo de amor que o cristão deve ter. Lembre-se, até o capítulo 11 a gente viu Paulo explicando toda a parte de Deus no processo da salvação na vida do cristão. E a partir do capítulo 12 a gente está vendo como o cristão deve responder na prática isso que Deus fez. E uma das maneiras é amando o seu próximo com esse amor sacrificial, com esse amor de Jesus. E isso cumpre toda a lei. Porque quando eu amo como Jesus me amou, eu não faço mal para o meu próximo. É isso que Paulo está nos mostrando aqui hoje. Mas por que há esse senso de urgência no amor? Paulo vai nos dizer isso nos próximos versículos. É como se ele gritasse para nós: acorde! E é isso que a gente vai ver. Muitos cristãos vivem como se tivessem tempo demais. E Paulo vai dizer: é tempo de despertar, porque quem dorme pode ser pego despreparado. Então acompanhe aí comigo o versículo 11 para a gente entender isso melhor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo está mostrando que é hora do cristão despertar, que o tempo das trevas está passando, ou seja, o tempo de viver nesse mundo dominado pelo pecado está chegando ao fim. A volta de Cristo está mais próxima, e isso deve despertar no cristão um senso de urgência em pregar o evangelho, em amar o seu próximo, em fazer a vontade de Deus, em anunciar o reino de Deus, e que é isso que Paulo está falando. E ele está ilustrando, mostrando que a salvação nossa está mais perto hoje do que quando nós cremos. Ou seja, no dia que você teve a sua fé em Jesus, no meu caso, há mais de 10 anos atrás, Paulo está falando que hoje está mais perto a minha salvação do que quando eu acreditei lá atrás. Hoje está mais perto de Jesus voltar do que quando eu acreditei lá atrás. Isso serve para mim e serve para você. E isso deve despertar em nós um senso de urgência. Isso deve nos fazer despertar de uma vida comum, de uma vida que Paulo vai chamar de uma vida dormindo, de uma vida em sono. Devemos então viver esse senso de urgência em cumprir aquilo que Deus quer para nós. E só iremos conseguir fazer isso se nós deixarmos de lado as obras ruins, as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Ou seja, nos revestirmos daquilo que Deus tem para nós, dos planos de Deus, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a nossa vida. E ele vai continuar no versículo 13. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Então Paulo está falando baseado no contexto da época, que aqueles povos deveriam viver dignamente, não deveriam ir para as orgias, para as bebedeiras, para as imoralidades e libertinagens que aconteciam em Roma na época, para aqueles cultos aos outros deuses que aconteciam na época, para aquelas orgias que aconteciam em Roma na época. O cristão não deve se poluir nesse meio, não deve praticar essas coisas, pelo contrário, deve viver dignamente, deve viver uma vida digna de alguém que foi alcançado por Jesus. E alguém alcançado por Jesus não está nesses lugares, não está no meio dessas bebedices, não está no meio dessas orgias, não está no meio das discórdias e também não sente ciúme das pessoas. É isso que Paulo está mostrando, que nós devemos viver de uma forma digna com aquilo que Deus fez na nossa vida. Pergunto, se a luta é constante, como vencê-la no dia a dia? Paulo encerra com a resposta: revistam-se do Senhor Jesus. Mas como se reveste de Cristo no dia a dia? É isso que a gente vai ver no versículo 14. Acompanha comigo. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O que Paulo está mostrando é que o cristão deve se revestir de Cristo. Ou seja, deve se parecer com Cristo. Deve buscar a Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, até que ele fique mais parecido com Cristo. E isso é um processo que durará toda a nossa vida aqui na terra. Devemos sempre estar buscando ao Senhor para que a gente possa cada dia mais se parecer com Jesus, ser transformado de glória em glória à imagem do Filho de Deus. E como fazer isso na prática? Buscando ao Senhor, tendo comunhão com a sua palavra, orando, se santificando, se colocando diante de Deus e deixando Ele renovar nossa mente, como a gente viu no capítulo 12, deixando Ele transformar a nossa vida e não fazendo nada que venha satisfazer os desejos da carne. Ou seja, não dando lugar aos nossos pecados, não dando lugar aos nossos desejos pecaminosos, não buscando satisfazer a nossa própria vontade humana,
Assim a gente vai se revestindo de Cristo, lutando contra o nosso pecado, buscando ao Senhor, se submetendo à vontade de Deus por meio da oração, por meio da comunhão com a sua palavra e deixando o Espírito Santo renovar a nossa mente, renovar a nossa vida. Romanos 13 nos lembra que a fé que nos salvou também governa a nossa vida. E se você entendeu isso, eu quero te pedir, compartilha com alguém esse vídeo, compartilha com alguém o conteúdo do nosso canal, nos ajude a alcançar mais pessoas. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo. Deixa o seu like aqui também, deixa aqui um comentário, expresse para nós aquilo que você tem aprendido por meio desses estudos. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo aqui no canal.